Pronto, a partir de agora a gente está gravando, né? Eu já vou adicionar duas crianças aqui. Que já é um material extra para a gente poder estar conversando. Por mais que a gente já viu algumas coisas e, né, pode se tornar até um pouco redundante o que eu estou postando, porque a gente já falou, é uma forma de ficar documentado aquilo que estamos vendo, né, os conteúdos preparados mesmo para a nossa disciplina, tá bom? Então, de qualquer forma, vai estar aqui. Deixa eu salvar e voltar ao curso. E a gente já tem um materialzinho para a semana que vem para darmos seguimento. Joia? Então, olha só. Vamos abrir aqui o material 5 e o material 6. Deixa eu fechar as apresentações aqui, que aí fica mais prático de... eu não vou colocar o 7. Já posso colocar o 7 também. Vocês são pessoas proativas, eu sei que vocês estão loucos para já ir desembolando os conteúdos. Já vou colocar o 7 de uma vez, junto com esse cara aqui para a semana que vem. Porque depois é melhor a gente ter todo o conteúdo já ministrado e passado nesse início, para podermos ter, então, mais prática e mais momentos, né, de desenvolvimento de um projeto e tudo mais. A ideia é o quê? Dar, né, a devida orientação a vocês, depois vocês desenvolverem, né, as atividades e os projetos, certo? Então, olha só, vamos começar aqui por tags HTML. Semana passada a gente já viu, né, várias tags, a gente vem trabalhando com tags, e aí, então, a gente chega nesse conteúdo 5. E aí, o que a gente tem para hoje? Né? 5 e 6. Vamos lá, tabelas. A gente já falou sobre lista ordenada, lista não ordenada, todas as questões de tag e tudo mais, então a gente chega na parte de tabelas. Que, querendo ou não, tabelas hoje são utilizadas para tabular, né? Antigamente, quando a gente tinha uma certa falta de recursos e tudo mais, não é falta de recursos, uma certa limitação a novas tecnologias, né? A gente não tinha tanta difusão do conhecimento ou das técnicas que a gente tem hoje. Alguns sites eram construídos em tabelas. Você organizava ele em tabelas, sem uso de CSS, né? Você só colocava o estilo básico ali, não existia uma estrutura de grid, enfim. Hoje não. A tabela vai ser usada para apresentar dados tabulares. E esses dados tabulares a gente sempre utiliza ou sempre vai, né, se esbarrar neles ou vai usá-los, seja em uma dashboard, seja em qualquer outro fragmento. Normalmente a gente usa esses dados, então, usa as tabelas quando a gente quer apresentar dados, certo? Então, se você tem uma tabela com alguma informação, normalmente você então utiliza essa estrutura. Ela é bem simples. A tabela ela é iniciada pela tag table e encerrada pela tag table. E aí, quando a gente olha a tabela, se a gente abrir o Excel, né, é algo muito próximo, porque o Excel também é uma tabela. Então, olha só, o que o Excel? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou tabular esse espaço aqui, ó. Podia ser o Word para ficar mais didático também. Enfim, isso aí não tem muita diferença. Mas, por exemplo, isso é uma tabela. E na tabela, qual que é a regra da tabela? Eu tenho uma linha com 4 colunas. Eu tenho uma segunda linha com 4 colunas. Lembra da matriz? Vocês fizeram lógica de programação com Daniel, né? Porque eu comecei a partir desse ano. Então foi com o Daniel em Java ou em Python? Java. Java. Vocês lembram lá da matriz, vetor e matriz? Sim.
uma matriz, né? Mas enfim, é o quê? Uma linha com várias colunas. A tabela no HTML é a mesma coisa. Eu tenho uma tabela, né, a tag table, e eu tenho as tags tr e td. Então, a tag tr, ela me traz uma linha. A tag td, ela me traz uma coluna, certo? Então, quem tiver já com o Rept aberto aí, pode já fazer o acesso a ele. Vou abrir aqui uma turma. Oxi, abrir uma turma não, desculpa. Vou abrir um documento que eu tenho aqui. Eu não vou criar um novo Revit, eu vou usar esse sempre aula 3 aqui, que é o último que a gente já vem trabalhando. E aí eu vou criar então aqui né, no nosso projeto, que a gente está caminhando com ele, vou criar um novo arquivo chamado tabelas.html. Ok? Então, criem aí também, né, esse arquivo tabelas.html. Para a gente ganhar tempo, eu vou vir e vou copiar esse arquivo HTML aqui, né, que é o quê? Vou agora minimizar essas tabelas aqui, que é o quê? O meu doctype, o meu HTML com o meu Lang, né, com a marcação de linguagem português, o meu read com os meus metadados, o meu title, então o meu title vai ser tabelas, e posso deixar minha folha de estilo, mas por enquanto a gente não vai usar nada de estilo aqui, e eu vou apagar o restante todo. Então, o meu body, né, o corpo da minha página HTML. Se eu pedir para exibir isso, ele vai estar exibindo sempre meu, o meu index, né? Posso vir aqui então e pedir para abrir num novo site, uma nova guia, perdão. E aqui eu vou, em vez de testes, né? Passa teste, não, aqui vai ser tabela.html. Permitir tabelas com S, desculpa. Tabelas.html. Pronto. Criou nossa página, visto que eu tenho o arquivo importado, ele ficou nessa cor, né, nesse cor salmão, por causa que eu tenho o meu CSS importado aqui, e, consequentemente, no meu arquivo de estilo, eu tenho o background, né, do meu body sendo setado essa cor. Então, beleza. Vamos só voltar aqui para aumentar a área útil do nosso esquema, tabelas. Então, olha só, vamos começar aqui, então, dentro do nosso body, esse cara que a gente não precisa, né? Porque agora a gente não vai estar utilizando ele. Tem que ter uma forma de ocultar ele mais legalzinho, assim. Pode deixar assim mesmo. Olha só, vamos pegar aqui que já tem a nossa base. Eu inicio a tag table e fecho a tag table. Então, table, fecho a tag table, barra table, certo? Então, beleza. Nada vai acontecer, porque não tem nada criado. Eu criei só uma tabela, mas ela está vazia. Vou vir aqui e vou criar, então, uma linha, que é o meu atributo tr, certo? Vou vir aqui, então, tr, e vou fechar a minha tag tr. Reparem que ainda não está acontecendo nada. Então, eu vou criar uma coluna, td, e vou fechar o meu td. Certo? Então, tudo aqui. Reparem que... Opa, botão errado, Ctrl R, né? Nada ainda. Por que não está aparecendo nada? Porque eu só criei uma estrutura sem nenhum conteúdo. A partir do momento que eu vim aqui dentro desse TR, que é a minha primeira linha, vou até comentar aqui. Aqui o comentário será que é igual o HTML normal? Isso aí.
Tá vendo? Para mim fazer um comentário. Primeira linha da tabela. E aqui, então, meu TD, primeira coluna da primeira linha. Só para a gente ir diferenciando. E aqui eu vou vir, então, escrever, identar esse código, porque está errado. Ótimo, agora certinho. E aqui, então, eu venho e escrevo, por exemplo, valor. Vou colocar um conteúdo qualquer aqui. Valor. Salvei. Reparem que apareceu o valor. Ah, mas se você colocar valor fora aqui, vai aparecer do mesmo jeito. Certo? Ó, valor. Vai aparecer dois valores agora, né? Beleza. Reparem que ele já está um pouquinho para a direita. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Porque eu já estou respeitando a estrutura da tabela. Se eu quiser criar outra coluna, eu vou vir aqui, abrir outro TD, desculpa, TD. Por exemplo, vamos colocar um valor aqui, R cifrão, 159,90. E aqui eu fecho o meu TD. Beleza? Então, reparem que está aqui na frente. Certo? Se eu quiser criar outra linha, eu simplesmente coloco outro TR. E aqui, então, vamos mudar, né? Valor. Vamos mudar, em vez de valor, vamos colocar um produto, por exemplo. Porcelanato A. 159. Tinta. Tinta. 18 litros, né? Tinta, 18 litros. Pronto. Então, eu tenho aqui uma porcelanato. Ficou um A aqui, né? E aqui apareceu 181 por causa da nossa fonte. Então, vamos mudar aqui 18 litros. Porcelanato AJTA. É a marca em si, só para a gente testar. Então, reparem que ela vai respeitando essa estrutura de tabela. Se eu selecionar, reparem que eu tenho uma quebra aqui, né? Está bem pequenininho por causa da formatação, mas dá para ver que existe uma quebra aqui. E aí, a partir daí, né, a partir de... Eu posso vir aqui e simplesmente criar uma outra TR aqui em cima mesmo e falar o quê? Item valor. Então, agora eu tenho uma tabela tomando forma, certo? E aí eu vou adicionando. Então, as três tags básicas, table, cria tabela, tr significa nova linha, né? O R de row, e o D significa de data, que vai criar então as colunas. Poderia simplesmente vir aqui, né? E adicionar, após o porcelanato, um outro TD. E esse TD seria M2, né? Metros quadrados. Pronto. Está aqui na frente, mas já seguindo uma nova coluna. Enfim. Olha só. O exemplo 1 começa com a table, segue pelo TR, né? E aí a gente estrutura isso aqui. Depois a gente vai criar a segunda linha com mais duas colunas. Não necessariamente eu preciso ter a mesma quantidade de linhas. Eu posso ter a mesma quantidade de colunas em cada linha. Só que, querendo ou não, minha tabela vai ficar toda desformatada, tá bom? Então isso não é interessante porque eu preciso de uma certa organização, de um certo equilíbrio nas minhas tabelas. Né? Aqui eu vou deixar como tarefa vocês fazerem
esse exemplo, né? Vocês vão ver que vai ter as linhas e as suas respectivas colunas. E uma coisa que a gente usa em tabela, que aí vai o estilo aplicado a ela pode ser dos mais diferentes possíveis. Eu tenho um atributo border e eu simplesmente falo qual que é o tamanho da minha borda. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha tabela, border igual a 1. Olha só, aparentemente não parece uma tabela, né? Agora está mais organizado, está mais parecido com uma tabela. Claro que ele está assim porque eu dei um zoom, tá, gente, no navegador. Por isso que ele está maiorzão assim. Mas repare, eu tenho um item em branco aqui, né? Porque, querendo ou não, ele ele tá desmembrado. Aí eu falei assim, poxa vida, olha que coisa ruim, né? Eu teria aqui que colocar, eu não quero colocar nenhuma especificação aqui, mas eu quero vir aqui no meu, da mesma forma que eu fiz os metros quadrados do piso, eu quero vir aqui e colocar aqui litros, né? Litros. Só que eu não quero criar nenhuma marca aqui em cima. Porque se eu venho aqui e faço isso aqui, ó, eu venho aqui, eu posso criar um TD na frente de porcelana, não, na frente de valor, sem nenhuma especificação. Olha que legal. Fica em branco. Então é como se tivesse faltando, né, uma determinada informação. Uma das coisas que a gente começa a trabalhar, né, eu vou adiantar um pouquinho para falar sobre isso, mas depois a gente volta, é a junção das colunas ou junção das linhas. Então, olha só. Cadê você? Tá vendo aqui? Eu tenho um row span igual a 3. Eu vou vir aqui, então, e fazer o quê? Deixa eu achar aqui, né? Ó, row span row span, né? Row span igual a 3. Cadê no meu item aqui, ó? Valor row span igual a 2. E eu apago esse TD aqui, ó. O que vai acontecer? Fiz errado, né? Mas tudo bem. Olha o que aconteceu. Vai servir de exemplo. Eu dei um row span nesse cara aqui falando 2. Olha o que ele fez. Ele ocupou o tamanho de duas linhas, né? Porque a gente usou o atributo row, que é de linha. Quando eu quero ocupar duas colunas, eu tenho que usar o co-span. Então, eu ocupo o valor das minhas duas colunas. Se fosse essas duas, automaticamente ele vai assumir o tamanho. Ele vai somar o tamanho das duas colunas referentes a essa estrutura, certo? Então, se eu usei aqui, ele vai pegar o tamanho dessa, que normalmente era, e a próxima. Então, ele junta. Se fosse 3, ele pegaria a terceira coluna. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu venho aqui no meu... Pode ser no porcelanato... vou criar um outro TD aqui. Opa. TD chamado desconto. E esse desconto vai ser, por exemplo, um valor de desconto vai ser, sei lá, 10%. E aí eu vou vir aqui e vou fechar o meu TD. Reparem que eu criei mais um campo, certo? Então eu tenho mais 10% aqui. E eu vou vir aqui, então, eu posso vir, em vez de falar 2, que vai ser o meu co-span, eu vou passar a ocupar a tag, a tabela, ela vai ocupar 3 colunas. Então, a partir de agora, eu tenho aqui ocupando as 3 colunas, porque eu defini 3 como no meu row span. E, consequentemente, o meu item de baixo, por não ter nenhum valor de TD, ele fica em branco, certo? Então,
eu posso vir aqui e setar o meu esse registro do L para ele ser um col_span igual a 2. Olha só, vamos fazer. Eu posso vir aqui, né, no meu litros, falar que ele é um col_span e falar que ele tem 2, tamanho 2. Então, ele vem até aqui. Da mesma forma que vai acontecer com o row_span, né, igual eu já demonstrei, né, se eu usar o row_span em vez do usar o row, né, usar o row em vez do row, de coluna, row, é row com W, desculpa. Eu vou ter aqui a altura, né? Opa, o que eu fiz de errado aqui? Ué. Igual a... acho que é porque a última linha ele não vai... Ué. Tá, eu não coloco você aqui então, tiro você daqui e coloco aqui em cima, pra gente mostrar. Pronto, 3. Oxe, fiz... O que eu tô fazendo errado, gente? Não tô entendendo por que esse trem não quer ir, mas tudo bem. Ele não quer aceitar o roll_span igual aquela hora. Mas vocês viram, né, naquele primeiro momento que a gente errou o roll_span e ele assumiu, né, aquele tamanho. Deixa eu ver se eu apagando um. Pronto. Beleza? Então vai variar de acordo com o que vocês pretendem fazer. Vocês podem colocar essas tabelas, né, ou organizar essas tabelas de forma que você consiga juntar. É como se a gente estivesse no Excel fazendo isso aqui, ó. Ó, col_span. Peraí, cancela. Col_span. Eu vou vir aqui e vou mesclar e centralizar, né? Cadê a opção aqui? Mesclar e centralizar. Fiz um col_span. Vou vir aqui então e vou fazer então um row_span, que seria mesclar e centralizar uma coluna, né, as linhas. Então, é basicamente essa mesma ideia do Excel, o col_span e o row_span, beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente pode trabalhar a borda, a gente pode fazer, né, alguns outros detalhes. Quando a gente for entrar com um pouquinho mais de HTML5, a gente vai ver que existem uma nova estrutura de tabela. E aí eu vou mostrar a vocês. Olha só, vamos voltar aqui então. Deixa eu voltar para o meu col_span 3, 2, né, que estava naquele esquema, e vou tirar esse 10% aqui, só para a gente manter minimamente bonitinho. Na verdade, eu tenho que vir aqui e falar que o meu col_span item valor... Oxe, gente, por que esse trem para de funcionar do nada? Agora voltou. Não tinha salvado, só pode. Enfim, olha só. Vamos vir aqui, ó, a espessura, né, a espessura da borda, então, eu vou definir ela em pixels, de acordo com o meu border. E aí a gente pode mudar. E esse cara aqui, esse widget, vai definir o tamanho da minha, né, da minha tabela, da mesma forma que a gente já viu no CSS. Eu seto um tamanho, né, que eu quero passar para o meu elemento. E aí eu vou falar que ele vai ter um tamanho de 590 pixels. Ok? Então, ele tem um tamanho de 590 pixels. Fiz errado? Não. Porque tem hora que não está salvando. Tem hora que ele salva, tem hora que não salva. Certo? Então você seta o tamanho. Quando você define pixels, você seta um tamanho fixo para ele. Por quê? Se vocês olharem bem pertinho, né, do monitor de vocês, vocês não veem os pixels? Certo? Vocês, né, têm essa noção. Se alguém não entender o que eu estou falando, pode me perguntar que eu explico.
Então, a sua resolução de tela, né, por exemplo, se eu venho aqui, ó, propriedades, configurações de exibição, eu tenho aqui então uma resolução de tela, né? Na verdade, eu tenho que selecionar algum. Então, olha só, quer dizer o quê? Que tem 2.560 pixels, um do ladinho do outro, né? São 2.560 pontinhos um do lado do outro. Quer dizer o quê? Quando eu seto esse valor aqui como px, eu estou falando, tabela, você vai ocupar 590 quadradinhos desse cara aí. Ah, não, então eu posso vir aqui e falar que ela vai ocupar 1.024, né, quadradinhos. 1.024 quadradinhos, que ela vai ter um tamanho bacana. Deixa eu tirar o zoom, voltar para 100%, só para vocês terem noção. Olha só, 1.024 pixels, maneiro. E aí eu abro esse site, né, num celular, o que, que aconteceu? Olha só, deu ruim. Ela não está se comportando da forma que eu quero. Por isso que eu falo que quando, né, a gente quer trabalhar com responsabilidade, eita, bora lei. Tornar o site responsivo, né? Responsividade. É isso, esquece que eu falei. Quando eu quero tornar o site responsivo, eu trabalho então com porcentagem. Por quê? Eu quero que a minha tabela ocupe 80% da minha tela. Por quê? Essa área aqui, ó, tá vendo que está em vermelho? É a área disponível. Então, eu estou falando o quê? Ô, tabela, você vai ocupar 80% da minha área disponível. Então, isso equivale a 80%. Ah, não, quero 95%. Então, repare que ela vai chegar bem próxima aqui ao final. Tá vendo? Beleza. Vamos voltar para os 80. Vou voltar para 60. Tá bom, 60. Ela vai ocupar um pouco mais da metade aqui da tela, né? Se a gente for mais ou menos a metade aqui, assim, 60%. Enfim. Só que, quando eu vir aqui e pedir para inspecionar, reparem que, olha como que ficou diferente. Ela tem um tamanho, a partir da resolução, não, porque não existe dispositivo nessa resolução mais. Só que, tá vendo? Ela vai se redimensionando de acordo com o tamanho da minha tela. Então, ela fica dinâmica. Eu não preciso me preocupar com o tamanho da tela, e sim a porcentagem que ela vai ocupar, certo? Então, eu tenho essa possibilidade e falar, né, e ela se ajusta. Então, isso é um detalhe da responsividade. Aqui, no exemplo está 30, lá eu coloquei mais, mas enfim, eu trabalho então com porcentagem. Quando eu utilizo um componente, um complemento, um framework, por exemplo, o Bootstrap já faz isso para mim. Eu só tenho que usá-lo da forma correta, com os seus grids e com as suas estruturas de linha e coluna. Uma vez que eu entendi o Bootstrap, ele faz tudo isso para mim de forma automática. Então eu não preciso inventar a roda. Eu simplesmente vou colocar a roda no meu carro e vou usar. Certo? Então, essa aqui é a ideia aqui de você ter um tamanho, né? Trouxe o detalhe da questão de tornar o tamanho dela dinâmico de acordo com a resolução da tela disponível. Sempre lembrando que a resolução disponível para essa tela é nesse caso, 306, né? Mas, enfim, ela sempre vai se comportar com a área útil disponível para ele. Esse cara aqui, que é o align, é o alinhamento que eu tenho, né, dentro da minha tabela. Por exemplo, eu quero colocar meu texto centralizado, ou eu quero meu texto à esquerda, eu quero meu texto à direita, enfim. É só usar o atributo align e o meu, né, o meu complemento, se eu quero left para a esquerda, center centralizado e right para a direita. Quando eu uso o Valing, o que ele faz? Ele determina o alinhamento vertical do conteúdo de uma célula. Se eu quero ele no topo, se eu quero ele middle, né, que é no meio, ou se eu quero ele no bottom, que é na parte de baixo. Então, se você tem
Por exemplo, vamos vir aqui, ó, a nossa tabela está como? Deixa eu fechar aqui, deixa eu aumentar o zoom, né? Beleza. Vou jogar aqui a minha primeira, ó, com o span, vou vir aqui na minha TR, na minha primeira linha, vou falar que ela vai ter um rows, na verdade, um row span de 3. Não sei se ela vai ficar da forma que eu quero. Oxe. Não vai adiantar não. Mas enfim. Eu vou falar que a minha linha, ela vai ter um weight de... Um weight de... Vamos colocar aqui 30. Não sei se vai funcionar, gente, porque não vai funcionar. Vamos fazer na mão mesmo. Stein. Deixa eu ver se funcionou. Provavelmente não. Mas fazer o quê? Eu acho que é... Mas eu sempre confundo isso aqui, ó. É isso. Sabe qual que é a vantagem do autocompletar? Ele completa para você. Quando ele não completa, você precisa saber, você esquece a ordem da letra. Mas o GHT que eu sempre confundo. Mas enfim, não tem problema não. Reparem que eu posso trabalhar então o meu align, né? Então eu vou trabalhar o align aqui. Reparem que eu trabalho dentro da minha TD, né? Vou vir aqui no meu item, vou falar que o meu align ele tem três opções, né? Center, left ou right. Então vamos falar que ele vai ser center, para ele ficar centralizado. Cadê o negócio aqui? Repare então que esse elemento ficou centralizado. Eu posso falar o valing ainda, né? Usar o valing e falar que ele vai se comportar de qual forma. Ele vai ficar no button, né? Ele vai ficar embaixo. Então, opa, escrevi errado ou escrevi certo? Button 2T. O que eu errei aqui? O N. Acontece. Certo? Não, certo não, ele não está indo. Ignora não, galera. Acontece, das melhores famílias. Então, reparem que ele ficou na parte de baixo, porque eu pedi para ele alinhar. Da mesma forma vai funcionar com o middle, né? E com o top. Se eu quiser mudar, posso vir aqui e colocar top, que ele funciona do mesmo jeito, né? Então, opa, eu vou então organizando de acordo com o que eu preciso, né? Aqui, claro, eu tive que setar um CSS direto aqui para ele poder estar funcionando, né? Só para a gente ver o posicionamento, porque senão ele vai respeitar o meio. Por padrão, né? Ele vai vir no meio e alinhado à esquerda, certo? Vamos mais alguns detalhes aqui das nossas tabelas, que é o postpone e o rowspan que a gente já falou. E aí, a gente cria tabelas com textos, com números, com imagens, com vídeos, né? E tabelas mescladas seria usando o postpone e o rowspan. A gente viu como que a gente insere uma imagem. Por exemplo, deixa eu pegar aqui no nosso sobre, tem alguma imagem?
Index, página, não. Acho que eu tirei todas, né? O index, cadê o index? O index não tem nenhuma imagem mais. Vamos apagar isso aqui então. Deixa eu ver se eu tenho uma tag. Tem aqui, ó, IMG. Então, vou vir aqui na minha tabelas. Vou criar, dentro desse cara aqui, desse L, vou vir aqui, vou colocar uma imagem aqui dentro. Como que eu faço? Abro uma tag IMG, passo o caminho dela. E qual que é o caminho dela? IMG triste, né? IMG barra triste ponto PNG. PNG. Beleza. Só isso aqui por enquanto. Reparem que, né, minha tabela ficou muito grande. Deixa eu só passar um edit aqui de... Vamos colocar 100 pixels, só para ficar menorzinho, para a gente poder visualizar. Reparem então que eu coloquei uma imagem dentro da minha tabela. Eu consigo colocar qualquer conteúdo. Por quê? Abri a tag TD, fechei a tag TD, que é esse cara aqui, uma coluna para essa linha, eu consigo colocar qualquer coisa aqui dentro. Consigo colocar informação, consigo colocar texto. Então, se você está montando uma dashboard ou está montando uma listagem de itens e você quer colocar uma figura, sem problema nenhum. Claro, não vou colocar uma imagem grande, né? Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, e fazer um negócio mais legal. Ok, vim aqui antes desse primeiro TD, criar um outro TD, chamar ele de imagem, fechar o meu TD, e aqui ele vai ficar vazio, e esse TD eu jogo para frente do tinta, né? Beleza. Então, olha só, invertemos a posição. Opa, não inverteu. O que eu fiz aqui? Bagunçou o esquema. Eu pensei que tem um a mais. Deixa eu copiar esse cara aqui. Vou deixar aqui sem foto. Só para ver aqui o que está acontecendo. Sem foto. E aqui embaixo também esse sem foto aqui. Só para a gente poder ganhar um tempo. Tinta 18. Eu joguei fora do TR, por isso. Tá certo. Então, ótimo. Beleza. E aqui eu, né, tenho esse detalhe do metro quadrado. Ixi, tá atualizando, peraí. Solta. Eu vou vir aqui, pegar esse cara aqui e vou colocar aqui na frente para L quadrado, para litros. Joia. Pronto, temos nossa tabela feita novamente. Aí eu quero fazer algo bonitinho, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem sempre aplicar um estilo, né, ao seu projeto. Por exemplo, aqui, oxe, a gente tem a nossa tabela, mas reparem que eu deixei o link, né, do nosso estilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse widget e essa borda, tá bom? Olha que legal, apaguei. Vou vir aqui atualizar, voltou naquela mesma coisa. Então, vou vir aqui no meu CSS e vou começar a trabalhar aqui, ó. Estilo da tabela. Vou falar que o meu table, né? O meu table, ele vai ter uma borda de 1 pixel sólida na cor. Vamos pensar uma cor bacana aqui para ele. Vamos colocar, já que a gente está trabalhando com o branco, com o fundo vermelho, vamos colocar ele aqui. O FFF para ser o branco, né? Então, ele não foi, porque cancela.
Rapaz, esse negócio tá de Tem sacanagem. que chamar ele lá, né? Oi? Tem que chamar a table onde é que você quer, né? Não, mas eu chamei. É porque o próprio table, né? Eu tô pegando a própria tag table. Ah, tá. A, a própria tag, né? Eu não sei por que que ele... Ó, ele tá respeitando. Deixa eu ver. Estilo. Deixa eu apagar isso aqui. Não sei se é isso que pode estar... Ah, era aquilo lá que estava dando zica. Mas reparem que ele só criou, então, dentro da minha, né, margem externa. Para facilitar, a gente não, porque senão eu vou ter que entrar em outro detalhe do CSS aqui, eu não quero fazer isso agora. Vou voltar aqui o border para 1, e aqui no meu estilo, eu não vou trabalhar essa questão do border aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse border. Beleza, voltamos à estaca 0. Voltamos igual a gente estava antes. Eu posso vir aqui e falar a cor dela. Border color, né, que vai ser o... Eu posso falar se é a cor de baixo, se é a cor de cima, enfim. Eu quero a cor dela toda. Border color. Color vai ser branca. Pronto. Então, agora minha borda está branca. Beleza. O que eu quero fazer aqui? Eu quero trabalhar a minha imagem dentro da minha TD. Né? Então, eu posso falar o seguinte, que a minha tag imagem, eu preciso atribuir uma classe um ID nela? Não, eu estou trabalhando com minha própria estrutura, só vou ter essa tabela, então eu posso estilizar ela. Por quê? Eu venho aqui, então, table, trabalho o meu IMG, e a partir do meu IMG eu falo que ele vai ter um width, né, que é um Windows não, um width, que é o tamanho de 100 pixels. Ótimo. Posso voltar aqui, atualizar. Não vai mudar nada, porque na nossa tabela a gente definiu ele com 100 pixels também. Agora eu posso remover esse widget daqui. Beleza? Então, nada muda, que agora quem está respondendo, ou ele está se comportando de acordo com o CSS. Vamos colocar 80 para ficar menorzinho? E aí a gente pode ir personalizando. Ah, não, 80, beleza. Vamos colocar ela redondinha? Eu vou falar que o widget é 80, que... e que ela vai ter uma altura também de 80, e aí não é interessante fazer dessa forma, mas depois eu explico a forma mais interessante. Vou dar um border radius aqui, só para a gente ficar vou colocar de 300 pixels, aí não influencia, para ela ficar redondinho, né? O meu monitor que é doidão aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo ela meio oval, mas é o meu monitor que ele está com problema, por isso que ela está oval. O meu monitor simplesmente ele ignorou duas faixas laterais, então ele comprimiu a tela, né, ao meio, e aí ele ficou desse jeito, mas eu arrastei para o lado aqui, ela está certinho, ela está no formato redondinho. Então tem um círculo, eu tenho ela redondinha, posso diminuir aqui para 50 para ficar mais organizada, né? Claro que se eu salvo os dois, miséria. Tá vendo? Se eu não setar um dos parâmetros, ele vai acabar, né, ficando distorcido, né? Reparem que ele ficou oval e realmente é para ficar oval. Por quê? Eu não tenho uma imagem quadrada. Ah, professor, mas toda imagem tem que ser quadrada para me colocar? Não necessariamente. E aí que a gente vai aprender a trabalhar com isso aqui, ó. Quando a gente for aplicar estilo, um operador dentro de outro operador. E aí a gente começa a fazer. Então, a gente cria um box, né? A gente, como se a gente tivesse criado um box para a minha imagem. E aí esse box vai ter um tamanho, né? Um tamanho
Só, por exemplo, um tamanho, uma altura fixa, certo? E dentro do box eu coloco, então, a minha IMG. Então, a minha imagem vai ficar dentro desse box. Então, o que tem um tamanho definido não é a minha imagem. Então, a minha imagem nunca vai se tornar distorcida. E sim, ela vai se comportar, porque esse cara vai ser redondinho e tal. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Joia? Esse conteúdo de HTML de tabelas a gente encerra. Esse cara do CSS, é uma introdução ao estilo. Boa parte das coisas que a gente já fez ou já viu está nesse material, que é o quê? A forma de aplicar o CSS, que eu já passei para vocês, que é diretamente na tag, colocando a tag style dentro do header, né, da nossa página. Opa, index, né, dentro do header. A gente cria um estilo e coloca o estilo aqui dentro. Deixa eu fechar isso. E a terceira é criando, né, um arquivo igual a gente fez aqui, que a gente já está usando o arquivo de estilo. Beleza? Então, essas são as três formas, né, com o arquivo externo. Já expliquei a questão de você estar utilizando. A gente tem as tags, que a gente aplica o estilo. É só passar a tag e como ela vai se comportar, a gente já viu isso. E eu tenho o asterisco, que o asterisco é o meu seletor universal. Todo mundo vai se comportar dessa forma que estiver usando asterisco. Então, se eu vir aqui e colocar um asterisco em vez do body, todo mundo que tiver background vai ficar dessa cor, certo? Em todo o projeto, independente de onde esteja. Ele simplesmente vai se comportar dessa forma. Então, deixa eu voltar aqui para voltar o edit, né? Isso. O seletor universal, a gente tem que ter cuidado com ele, porque pode acabar, né, sim, gerando um certo desconforto, né? Porque alguma coisa pode ficar errada e você vai ter que rever e tudo mais. O tag, né? O seletor tag, que eu já falei, a gente simplesmente passa a tag e atribui o CSS a ela. O CSS é o quê? Um conjunto de estilos. E você pode colocar o estilo, o tipo dele, o valor que você quer para ele, ponto e vírgula. Opa, isso. E aí você separa. Uns fazem assim, outros fazem assim, né? Outros ainda fazem assim. Ou é certo, do jeito que você preferir. Eu, em particular, uso e gosto desse. Quando eu vou trabalhar com um atributo apenas, um ou dois, que é coisa pequena, eu deixo assim. Mas tem vezes que eu aplico 4, 5, 7, 10 itens a um estilo ou a uma classe. Então, o que eu faço? Eu coloco um embaixo do outro. Tá bom? Então, é as duas formas que eu trabalho. Às vezes eu deixo assim, dependendo da situação. Às vezes eu coloco nessa estrutura. E aí vocês têm liberdade também para escolher. Seletor atributo, né? E aí vocês vão usar, por exemplo, o input. E aí você vai estar passando, né, de acordo com o type dele. E isso aqui é algo que a gente precisa de um tempo para a gente poder falar na próxima aula. A gente pode abordar isso aqui para aplicar estilo, já pensando em criação de formulário. Agrupamento de seletores. Então, olha só, eu posso passar dois seletores para se comportar da mesma forma. Por exemplo, eu quero que o meu H3 e o meu H4 tenham a mesma estrutura. Tá vendo? Então, independente se é H3 ou H4, os dois vão se comportar dessa forma. Isso que é o agrupamento de seletores. Seletor class, que é a diferença do ID para o class, né? A gente viu isso já também. Um elemento, uma classe pode se repetir, o ID ele sempre é único. Então, a gente acabou falando disso tudo já indiretamente, então aqui está o material para vocês lerem e reverem o que a gente já conversou, tá bom? A diferença entre class e ID, o ID é único e o class você pode sempre aproveitar e utilizar. E aqui a gente então entra nas propriedades de dimensão. Desculpa, tomo água aqui. Aqui eu tenho o width, que vai definir largura, o height, que vai definir altura, max, o height, define a largura máxima, a altura mínima, perdão, a largura, né? A altura máxima e a altura mínima. Então,
é padrão, certo? E aí eu posso usar com PX, que vai ser pixels, que eu expliquei agora há pouco, a questão dos pontos em tela, ou da porcentagem, que vai ser em porcentagem, 80%, 20%, certo? Esse cara de padding e margem, eu não quero explicar isso agora para vocês, porque eu quero fazer com vocês passo a passo, com calma. O bom é a gente iniciar a aula com isso aqui. Então, eu preciso de uma hora mais ou menos para explicar isso aqui muito bem explicado. Uma vez que vocês entenderam isso aí, acabou. Vocês vão ter, então, um conhecimento muito, muito amplo sobre isso, que é o que eu quero. E tudo que vocês forem fazer no site ou na vida profissional de vocês vai se resumir a margem e pad. É o João que né, já atua nessa área de desenvolvimento web, né, na criação desses de interfaces web e tudo mais. Ele sabe que é padding e margem o tempo todo. Certo, verdade. E Ainda mais hoje em dia, para ser responsivo, necessita muito. Exatamente. Então vocês precisam ter isso bem detalhadinho. E aí é fundamental que a gente faça um capricho, né? Eu tenho um capricho maior nesses caras aqui, certo? Por isso que eu não vou entrar nesse detalhe. Então vejam que a gente gasta um tempão só com ele. A questão do alinhamento do texto. A gente viu que na nossa tabela eu vou usar o align. Para mim alinhar o texto, eu vou usar o text align. E quais são as opções? Esquerda, direita e centro. Mesma coisa. A gente vai ver que o CSS ele começa a ser bem intuitivo depois de um tempo que vocês estão utilizando, justamente para vocês verem esses detalhes, né? Que não tem como, né, às vezes, fugir de muita coisa, mas eles sempre vão estar nessa linha, esquerda, direita, centro, justificado, né? Que é o justif, aqui eu não coloquei um exemplo, eu não coloquei nenhum item como exemplo. Depois eu tenho só a questão de decoração do meu texto. A gente pode falar isso com calma também, depois que a gente vê o margem. E esse cara aqui, né, ainda de personalização de texto, a gente pode ver, juntamente com o shadow, né, text shadow, que é sombra, detalhes que a gente tem que praticar e explorar item por item, mas a gente vai gastar muito tempo falar deles nesse momento. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, leiam esse material aqui de novo. De novo não, né? Eu coloquei ele hoje. Leiam esse material. Próxima aula eu vou pegar a parte 2, né? Vou falar sobre margem e padding, que é importante, e essa estilização do texto. E depois a gente vai para essa outra parte aqui, né? Dando um próximo passo à questão do CSS. E aqui o text shadow, que a gente já viu. Vou falar do overflow, da propriedade overflow, e é muito importante, muito usada hoje, certo? A questão da opacidade e das bordas, né? O border radius mencionei basicamente, mas a gente usa para deixar redondinho as bordas, mas aí tem a jeito certo de usar, vou explicar isso para vocês. Questão de fontes, aí eu vou mostrar um site para vocês baixarem fontes. E alguns outros atributos. Todos os atributos CSS estão aqui? Não, é impossível a gente ver todos os atributos, porque são muitos atributos. A questão é, à medida que vocês forem dependendo ou precisando de determinada situação, vocês vão, né, agregando valor a ela. E aí a gente vai, então, construindo as nossas páginas. O que eu quero que vocês façam? Leiam o 6, parte 1, parte 2, e ainda se houver tempo, mas eu acredito que não, a gente inicia o HTML5. E aí a gente vai ver algumas diferenças. Vimos o HTML5, a gente vai começar a ver, então, Bootstrap, né? Que o próximo passo depois do HTML5 já é o Bootstrap. E aí a gente vai começar a desenvolver o nosso site. Na verdade, o site de vocês. Certo? A gente vai fazer um portfólio online, descrevendo um currículo online para vocês. E ali vocês vão, então, caprichar, porque isso vai ser o portfólio que eu vou avaliar para a disciplina, mas também vai ser uma forma de vocês mostrarem quem são vocês, né? O técnico de informática, eu sou técnico de informática, tal. Então, vai ser uma forma de você mostrar os seus trabalhos. Então, tudo isso vai ser um combo, né? A gente vai juntar o útil ao agradável, correto?
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, por hora não. Beleza, então. Então, galera, se não há dúvidas, por favor, façam essas atividades que eu pedi e a gente encerra por hoje. Beleza? Então, Beleza. um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, tudo de bom e semana que vem a gente está junto novamente.